Capítulo 49 Surpresas da viagem. As horas decorreram rápidas para os dois companheiros, no planejamento de medidas para o futuro com relação ao programa novo a ser desenvolvido nas terras do norte da Judéia e possivelmente nos rincões da Galileia. Embora a Galileia não entrasse inicialmente nas cogitações dos caravaneiros, Marcos considerava de bom alvitre que aquela gente singela e rude também recebesse a palavra esclarecedora. Lisandro lembrara que a região norte da terrarquia de Herodes Antipas não compreenderia as lições novas, perdendo os companheiros o fruto do entusiasmo, atirando pérolas do conhecimento elevado a mentes embrutecidas pela ignorância. O moço, porém, interpusera-se às reflexões do ancião, garantindo que a luz devia ser projetada em todos os ângulos, desde que possibilidades eles as teriam para a realização prática do plano. Lisandro acabou por aceder à sugestão, embora estivesse convicto de que perderia um tempo precioso, malbaratando possíveis interesses imediatos no campo da iluminação das mentes. A matéria discutida fora longa e o mais ficara esquecido. Quando Lisandro dera acordo de si, já os guardas anunciavam discretamente o término da visita. O ancião levantara-se quase lépido. Não se surpreendia, pois conhecia a fonte generosa de onde lhe manavam os recursos de vitalidade. Pai e filho, pelo coração, tocaram-se demoradamente nos ombros, num gesto só conhecido dos irmãos reunidos pelo ideal e pelo amor. Lisandro tinha os olhos brilhados, enquanto o olhar de Marcos revelava profunda alegria íntima. O moço sonhava com as responsabilidades da tarefa nova, confiante na misericórdia do Pai. Reunira-se o conselho para julgar 3 a 4 casos, dentre os quais o de Marcos. Era o sinédrio, que se compunha dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas e anciãos. Reuniram-se os 72 membros presididos pelo sumo sacerdote. A ciência jurídica fazia-se representar pelos escribas. Lisandro pensava em valer-se, numa última instância, caso o sinédrio proferisse sentença de morte dos direitos de nascimento do acusado, que obrigaria o encaminhamento do caso ao procurador romano, pois só com a sua confirmação é que poderiam executar tal sentença. Antes, porém, o ancião buscara convencer as autoridades judaicas, apresentando-lhes as credenciais de sacerdote essênio, cujo valor se patenteava nos diversos campos de atividades humanas. Os essênios eram respeitados pelas camadas mais altas da Judéia, em razão dos assinalados serviços aos sofredores, e especialmente porque a seita se estribava em sólidos princípios de respeito às leis do país. Do calor das discussões surgiu, afinal, o inesperado. Marcos fora absolvido. Bem se notava, porém, que as autoridades agiam com prudência para evitar atritos com a representação do Império Romano, especialmente nos dias da festa máxima judaica. Os carnavaneiros reuniram-se à porta oeste da grande cidade.
O sol matinal era um convite ao trabalho e à alegria. Josafá conseguira uma carriola com os denários que amealhara no serviço em casa de um romano orgulhoso recém-chegado da metrópole. O veículo, apesar de estragado pelo uso, seria de grande utilidade para o transporte das mochilas modestas e, em caso de necessidade, seria útil providência para as pernas cansadas de Lisandro. Às primeiras horas do dia, saíram rumo a Emaús, onde aportaram após pequeno percurso, qual o que separa as duas localidades. Na pacífica povoação, nenhum acontecimento de vulto se registrara. Os viandantes, depois de ligeiro repasto, seguiram caminho, alcançando as colinas do leste. Tencionavam vencer no primeiro dia o lance montanhoso em direção às margens do Jordão. Contrariando os hábitos da seita, a certa altura da rota, o ancião interpelou Josafá. Conta-nos as ocorrências na casa de teu amo, em Jerusalém. Josafá atendeu surpreso. Desde as primeiras horas de serviço, senti-me deslocado e só perseverei na casa porque o dinheiro nos seria útil. O Senhor parecia sempre preocupado em assumir atitudes de mando, obcecado pela mania de calcar aos pés os mais humildes. É pena, continuou Josafá, ele é ainda tão moço. Poderia aproveitar tão bem a vitalidade e a fortuna, distribuindo benefícios. Lisandro fitou Marcos com a habitual ternura paternal e prosseguiu, dirigindo-se a Josafá. Não tens ideia da identidade do Romã? Não te lembras de havê-lo visto algures? O interpelado meditou por alguns momentos e anuiu. Sim, acreditei conhecê-lo de algum lugar. Contudo, por mais que fizesse, não consegui lembrar-me de onde e quando. Marcos ouviu o diálogo e interveio humilde. Atrevo-me a supor que Glauco tenha regressado, pobre irmão. Lisandro confirmou. Sim, teu irmão voltou de Roma, investido de alto cargo na representação do Império Romano em Jerusalém. Talvez os bons ofícios da velha Gláucia junto a Tibério. Marcos silenciara melancolicamente. O coração viajava pelas asas da saudade, obrigando a terna lembrança ao progenitor querido. Sabia estar o pai nas galhas, e de quando em quando a esperança de um reencontro perfumava-lhe a alma. Lisandro obtemperou. Marcos, fomos bem inspirados ao deixar a capital da Judéia hoje. Teu irmão não está preparado para entender-te e sofrerias decepções inevitáveis. Josafá mostrava-se pensativo. Lembrava-se agora de haver encontrado outra criatura indesejável no justo momento de sua saída do palácio de Glauco. Era Lídia, que penetrara o peristilo com alguma desenvoltura, transpirando evidente favoritismo naquela casa. A mulher teve tempo de lançar raivoso olhar ao reconhecer o antigo mensageiro essênio. Josafá confiou aos companheiros a singularidade do encontro, porém, novos acontecimentos surgiriam, contribuindo para o completo esquecimento das lembranças dolorosas. A pequena cidade de Rama aparecia a pouca distância, com seu casarinho irregular. Que novos sucessos esperavam ali os caravaneiros?
A parte mais difícil da jornada já haviam vencido. Escalaram colinas, cujos topos cobertos de verdura forneciam, contudo, elementos preciosos de vida e encantamento àqueles homens corajosos e fortes no ideal. Um pensamento os animava sempre, a tarefa que o adolescente lhes confiara. A carriola levantava o pó do caminho, enquanto novo silêncio envolvera o grupo até a entrada da cidade, a cuja porta aberta pararam para o indispensável refazimento de Lisandro. Joel comprara uma tenda usada em cujo levantamento se ocupavam, quando 3 homens se aproximaram. Pela indumentária branca e maneiras cordiais, todos reconheceram em 2 deles companheiros de ideal. Realmente o eram, avisados pelo ancião do santuário do Monte Carmelo da importante excursão. Vieram ao encontro dos irmãos. Queriam participar das alegrias e das asperezas da marcha renovadora. A um pedido mental de Lisandro, Marcos reconstituiu com fidelidade o encontro com a grande estrela, salientando as lições recebidas com entusiasmo. O outro recém-chegado, moço simpático, aparentando boa linguagem, não escondia o júbilo que a perspectiva de integrar a caravana nas lides do esclarecimento lhe trazia ao coração. O ancião, porém, objetou. Os cometimentos de ordem material da seita, nesta parte da Judéia, são de molde a dificultar os anseios fraternistas, no sentido da participação direta que cabe aos membros do Sul. Muitos desejarão acompanhar-nos, poucos, no entanto, realizarão o intento. Haverá algum impedimento para mim? Interveio o moço. A tua posição e os teus deveres em Arimateia superam as possibilidades de integração em nosso grupo, infelizmente. A resposta de Lisandro deixou uma sombra de tristeza no olhar claro do interlocutor. Marcos sentiu de tal maneira que se decidiu a intervir em favor do ardoroso companheiro. Quando se tem boa vontade, não é tão difícil. Não se pode desfazer de um momento para outro de compromissos sérios em favor de outras causas. O coração se torturaria no pesar, prejudicando ambas as tarefas e envolvendo os companheiros em ondas de inquietude. A explicação de Lisandro provocara a meditação daquelas almas generosas, que se recolheram humildes para melhor sentir a lição. Após longa pausa, o moço anuiu conformado. Restam-me as esperanças que me acenam do futuro. Lisandro observou carinhoso. Enquanto isso, despoja-te aos poucos das ilusões transitórias. A vida ainda te pedirá contas do tesouro que guardas dentro de ti, meu bom José. A noite caíra rapidamente. O firmamento povoara-se de astros esplendorosos e a suave calidez da atmosfera convidava à vigília e à contemplação. O grupo, liderado por Lisandro, ajoelhara-se à entrada da tenda singela, com os rostos voltados para as alturas infinitas. Suave coro se desprendera das gargantas em busca do Criador em todas as grandezas. A cena era tocantemente bela, e José não tivera forças para enfrentar o quadro. Deixara-se tomar por convulsivo pranto. As últimas notas rolaram, suaves, pela colina tapizada, e a luz das estrelas parecia vir ao encontro dos humildes adoradores, iluminando-lhes os semblantes estáticos. Após longo silêncio,
O ancião observou: nossos companheiros pernoitarão em nossa companhia e aproveitaremos o ensejo para acertar esquemas de ação para o programa da esfera onde militam. Nicandor e Natanael, os outros companheiros, receberam a notícia com particular contentamento. Marcos, instado por Lisandro, ponderou: sugiro que os pormenores todos de nossa tarefa sejam registrados para o conhecimento geral da seita, que todos recebam orientação segura, sem os perigos de deturpações ou falseamentos das ideias luminosas, que a fonte da pureza jorrou para descedentar-nos generosamente. Tens razão, Mar. Aproveitemos nossos amigos para os trabalhos iniciais de divulgação exterior. Amanhã nos apartaremos e eles devem estar de posse das instruções indispensáveis à sua linha de ação, concordou Lisandro. E foi assim que, sob a luz mortiça de velhos candeeiros, debruçados nos joelhos, aquelas criaturas deram começo ao registro de importantes planos para a implantação da Santa Aliança do Amor nas terras de além Judeia.